Pessoal, a questão número 38, né, do vestibular da FAMEMA 2021, é uma questão sobre calorimetria, né, sobre calor sensível, que fala para nós o seguinte, vejam só. Sabendo que o calor específico da água tem por definição o valor de 1 caloria por grama graus Celsius, um estudante deseja determinar o valor do calor específico de um material desconhecido. Para isso, ele dispõe de uma amostra de 40 gramas desse material, de um termômetro na escala Celsius, de um recipiente de capacidade térmica desprezível, isso quer dizer que o recipiente não troca calor, e de uma fonte de calor de fluxo invariável, ou seja, uma fonte de calor que tem fluxo constante. Primeiramente, o estudante coloca 100 gramas de água no interior do recipiente e observa que para elevar de 20 graus Celsius a temperatura dessa quantidade de água, são necessários 5 minutos de exposição à fonte de calor. Em seguida, o estudante esvazia o recipiente e coloca em seu interior a amostra, verificando que para elevar de 20 graus Celsius a temperatura da amostra, a exposição à mesma fonte de calor deve ser de 1 minuto apenas. O valor do calor específico procurado pelo estudante é... Então, aqui é uma questão, que ele te dá uma situação inicial e depois ele te coloca uma situação final. O que é a situação inicial? Ele vai esquentar a água. Para que ele deu para nós essa situação inicial? Para a gente poder descobrir a potência, o fluxo de calor dessa fonte térmica. Porque ele falou que o fluxo de calor dessa fonte térmica é constante. Então, o mesmo fluxo que é fornecido para a água, vai ser fornecido para esse material desconhecido. Então, a gente vai utilizar essa primeira situação, que é a utilização da água, para a gente poder calcular qual é a potência, qual é o valor desse fluxo de calor dessa fonte térmica, certo? Para isso, nós precisamos lembrar o quê? Que a potência, que o fluxo de calor é a razão, é a divisão entre o calor trocado pela substância, recebido ou perdido, nesse caso que é recebido, que a temperatura aumenta, pelo intervalo de tempo que demorou para poder aumentar a temperatura. E o calor que a água e o material vão receber aqui é um calor o quê? Sensível. Por que é um calor sensível? Porque está provocando aumento de temperatura tanto na água quanto no material desconhecido. Ok? Então, para a gente poder resolver isso aqui, a gente tem então que lembrar essa razão, essa definição de potência de fluxo de calor, que é o calor pelo intervalo de tempo. Então, utilizando aqui para a água, a gente vai fazer que a potência da fonte térmica é o calor pelo intervalo de tempo, como o calor é o calor sensível, é o mc delta θ sobre o intervalo de tempo. A massa da água é 100 gramas, eu vou utilizar em grama porque o calor específico está em grama, então a gente é obrigado a respeitar as unidades da constante, O calor específico é 1 e a variação de temperatura é 20, e o tempo é 5 minutos, então eu vou lá e substituo. 100 vezes 1 é 100, vezes 20 vai dar o quê? 2.000, então vai ficar 2.000 dividido por 5, que dá uma potência, um fluxo de calor de 400 calorias por minuto. Por que saiu em calorias? Porque o meu calor específico está em caloria. Por que é por minuto? Eu utilizei o tempo em minuto. Ok? Então, essa potência, esse fluxo de calor da fonte térmica, ele é constante, ele não vai mudar. Então, a gente vai usar esse mesmo valor para quem? Para o material desconhecido. Então, você vai fazer a mesma coisinha agora. Então, a potência, a gente sabe, nós acabamos de descobrir que é 400, a massa do material que vai ser utilizada é 40 gramas, o calor específico desse material que eu quero, a variação de temperatura também é 20 graus Celsius, porém o intervalo de tempo é 1 minuto. Então você vai lá e substitui. 400 é igual a 40 vezes o calor específico vezes 20 dividido por 1. Esse 1 vai para lá multiplicando 400, fica 400 é igual. 40 vezes 20 vai dar o quê? 800, que multiplica o calor específico. Esse 800 vem para cá dividindo, porque para você descobrir o calor específico você tem que isolar ele, então esse 800 passa para o outro lado aqui dividindo, fica 400 dividido por 800. 400 dividido por 800 vai dar o quê? Um calor específico de meia caloria por grama graus Celsius. Ou seja, o calor específico desse material desconhecido que o aluno queria descobrir é um calor específico de meia caloria por grama graus Celsius, que está como resposta aonde? Na letra D de dado. Ok? Então, essa é uma
é a questão de número 38 do vestibular da FAMEMA de 2021. Ok?